Educa TV apresenta Mundo HQ TV. E aí, tudo bem com você? Como você já percebeu, tem alguma coisa diferente por aqui. Hoje é uma edição especial do Mundo HQ TV, o programa que não está no gibi, mas que leva para você o mundo fantástico das histórias em quadrinhos. E no caso hoje das histórias em quadrinhos de terror. Como nós estamos em outubro, né, mês das bruxas, Halloween, dia do Saci, e aí nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esse gênero do terror nas histórias em quadrinhos. É claro que nós temos só 15 minutos aí de um bloco e dá para fazer um verdadeiro programa de 2, 3 horas sobre isso, e nós não vamos cansar você aqui. A ideia aqui não é fazer um grande tratado, mas fazer uma pincelada sobre esse gênero para você entender um pouquinho mais do que ele representa nas histórias em quadrinhos. É um gênero que já foi muito grande aqui no Brasil. Mas eu vou dar um passo bem para trás antes disso para falar para você um pouco do terror na cultura pop e introduzir como ele chega nas HQs. Então olha só, não vou ir tão longe, falar de mitologia, falar de folclore, de lendas. Eu vou pegar especificamente da literatura, né, do grande terror. Então, quando a gente chega lá em 1818, por exemplo, né, quando Mary Shelley lança o Frankenstein, que foi um dos primeiros clássicos, né, aí em 1886 veio Jekyll and Hyde, 1886, então falando 1800 mesmo, tá? E no ano seguinte veio o Drácula de Bram Stoker, esses 3 marcos grandes assim da literatura de terror. Em paralelo, você tinha lá na Inglaterra, desde 1830, você tinha umas revistas conhecidas como Dreadful Pennies. Penny porque você pagava um penny, né, um centavo ali no caso, e você comprava uma revista que tinha histórias sanguinolentas, sensacionalistas, histórias às vezes de assassinos, detetives, também é na base do terror. E nos Estados Unidos, a partir de 1896 também, chegam as Pulp, né, as Pulp Magazines, revista Pulp, é uma revista de um papel de polpa de árvore, papel de miolo ali, que é um papel de má qualidade, né, inclusive você deve se lembrar aí do filme Pulp Fiction. Pulp Fiction eram também essas histórias de ficção, mais terror, mais sanguinolentas, mais crime, que eram vendidas ali por preço baratinho. Agora, o terror começa a ganhar força, claro, com o cinema. Então lá a partir de 1920, a Universal Studios, nesse período foi conhecida, inclusive tinha uma divisão conhecida como Universal Monsters. Por quê? Começou em 1920 com o Fantasma da Ópera e o Corcunda de Notre Dame, e a partir dos anos 30 vieram numa sequência ali. Então, por exemplo, em 31, lá 30-31, já veio, por exemplo, Drácula com o Bela Lugosi, né, que ficou muito famoso. Você veio Frankenstein com o Boris Karloff. Olha, até nos anos 30 saía 1, 2 filmes por ano. Homem Invisível, Múmia, Lobisomem em Londres. Tudo que você possa pensar, vamos dizer, desses grandes personagens de terror, foi aos cinemas na década de 30 e na década de 40 também. E aí tinha as derivações, né? A noiva do Frankenstein, o filho do Drácula, Drácula encontra lobisomem, Frankenstein encontra lobisomem. Era um gênero muito querido no cinema, saía e lotava, né? Hoje, inclusive, se a gente vê os efeitos especiais da época, parece mais defeito especial do que qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, era muito bacana, atraía muita gente para o cinema. E é claro, se o cinema estava fazendo sucesso com isso, o cinema foi assim até meados de 1956, está lançando muita coisa todo ano. Se o cinema estava fazendo sucesso, nos quadrinhos isso também começou a refletir. Então você começa lá, acho que o primeiro personagem, se você pegar um personagem que até hoje existe, um pouquinho mais famoso, em 1935, o Joe Shuster e o Jerry Siegel, que você deve se lembrar são os criadores do Superman, eles fizeram uma história, criaram um personagem chamado Dr. Oculto. E o Dr. Oculto, na primeira história, enfrentava um mestre vampiro. Em 1943 é uma marca ali que surgiu a primeira história em quadrinhos só de terror, um gibi inteiro só de terror, e trazia a adaptação do Jekyll e Hyde, que era aquele livro que tinha saído ali no século anterior, né, e trazia uma adaptação que fez muito sucesso. Aí em 1947 surgiu uma revista de quadrinhos que chamava Eerie, e aí vinha assim, mais aquelas, né, histórias mais sanguinolentas, mais de terror, também fez bastante sucesso. Em 1951, um que teve versão aqui no Brasil, inclusive, que é o famoso Tales from the Crypt, Os Contos da Cripta, tinha versão aqui no Brasil também. E aí, em 1954, acontece uma coisa, e é importante a gente lembrar essa data, porque eu já falei algumas vezes sobre esse livro. Em 1954,
um suposto, né, um psicólogo chamado Frederick Wertham lança um livro chamado A Sedução do Inocente. Nós falamos aqui sobre uma outra vertente do livro, né, que é que ele dizia que causava comportamento estranho nas crianças, mas esse livro também bateu muito nas histórias de terror, que o mal vencia, que tinha, ele dizia que criança que lia gibi de terror podia se tornar, olha só, podia criar hábitos de canibalismo, olha o exagero, né? E com isso foi criado o Código de Ética nos Estados Unidos e vários gibis pararam de ser produzidos. Foi nessa época o gênero, o nicho de terror que era grande por lá, simplesmente ficou minúsculo, para não dizer que acabou. E aí aqui no Brasil, isso coincide com a chegada ou com o surgimento de vários autores aqui no Brasil, que com o público brasileiro estava acostumado a consumir terror, e como essas histórias que vinham pararam de vir, esses autores que já estavam começando a fazer um sucesso aqui com histórias de terror, isso cresceu enormemente. Um deles era um artista português chamado Jaime Cortez, que veio aqui para o Brasil em 1947, ele já tinha um quadrinho de espíritos malignos, muito famoso lá em Portugal. O desenhista italiano Nico Rosso é outro. O Eugênio Colonese, que a gente já citou aqui, que nos anos 60 cria Mirza, a mulher vampira. Então todas essas pessoas, tem vários nomes aí que você vai ouvir falar, que é importante citar, Flávio Colin, Júlio Shimamoto, tem um monte de gente, L.F. Luquete, que começa a lançar quadrinho e começa a ser muito, muito consumido no Brasil dos anos 50 até os anos 70. Aí, em 1972, olha só, acontece uma coisa muito preocupante para o mercado brasileiro, né? Para não dizer para o Brasil como um todo. Você deve se lembrar que teve o golpe militar de 64 e em 72 a censura resolve que ela vai olhar todos os quadrinhos de terror. O quadrinho de terror tinha que ser liberado pela censura. Conclusão, foi acabando. As revistas que eram super famosas foram aos poucos sumindo, ali em 72, e aí ganhou um pouco mais de espaço nessa época o gênero chamado terrir, né? Desde o infantil, como por exemplo histórias do Gasparzinho, Penadinho do Maurício de Souza, Família Addams, que vale lembrar, vem desde 1938, é de umas histórias em quadrinhos mais antigas que tinha, tirinha mais antigas. Então, nesse período aí, de 72 até mais ou menos 1976, que é quando se relaxa um pouquinho com essa censura, as histórias em quadrinhos de terror dão uma sumida do mercado nacional. Foram imensas, assim, muito consumidas, e aí, de repente, ela dá uma sumida por causa da censura. Em 1976, então, há essa pequena relaxada da censura, e aí começam a ressurgir as revistas de terror. Eu cito aí para você a revista Cripta, a revista Espectro, que tinha o Ota, inclusive, né, o famoso Ota, que faleceu ano passado, se eu não me engano, que é muito conhecido por fazer a revista Média aqui no Brasil, mas ele começou ali com os quadrinhos de terror, né? Ele não como desenhista, mas como editor e muitas vezes como roteirista também. E em 1981 tem uma grande revolução nos quadrinhos de terror. O Rodolfo Zala, que era um editor, né, junto com o já citado Eugênio Colonese, ali eles têm uma editora de arte e eles começam a mexer muito com quadrinho de terror, e aí que surge a revista Calafrio, que se tornou assim sinônimo de quadrinhos de terror no Brasil. Era uma produção muito grande, um monte de quadrinho internacional, principalmente histórias envolvendo zumbi, vampiro, lobisomem, Drácula. E no ano seguinte o sucesso foi tão grande que eles lançam uma segunda revista. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, tem bastante dessas histórias de terror, tá? A segunda revista chamava-se Mestres do Terror. Então eles passam a produzir o Calafrio, que vem com histórias inéditas, nacionais, e o Mestre do Terror, eles sempre focavam um personagem. Então era Mestres do Terror, Drácula, só a história do Drácula. Mestre do Terror, lobisomem, só a história do lobisomem. E assim por diante. E a revista, ela dura, assim, acho que é um caso inédito no Brasil, ela passa por planos econômicos, por inflação, ela dura 11 anos. Aí quando chega lá em meados de 92, 93, saem as últimas duas revistas de cada uma, ele finalmente desiste, já estava dando prejuízo, e depois vende só estoque, né? Muita coisa que sobrou acaba revendendo e tal, mas acaba por aí a história do Calafrio, até chegar nos anos 2000, em que são ressuscitadas, né, já os mortos-vivos, né, já que estamos falando de terror, aí a revista Calafrio ganha versão de colecionador, tem editores que vêm e trazem, né, o Comics Club, por exemplo, que é um clube que tinha aqui no Brasil, que você pagava por mês e recebia, então você tinha aquelas revistas especiais, dura alguns anos e depois some para voltar mais uma vez, mas essa volta eu vou deixar para falar no final, para dar uma dica para você de leitura, tá legal?
Olha, no final dos anos 90, começa a entrar no mercado coisas que vinham de fora, né? Teve aquele filme Hellraiser, que ganhou uma versão em quadrinhos pela editora Abril. Sandman, que eu considero nem tanto de terror, tem algumas histórias com terror, mas Sandman também veio ali. Veio Hellblazer, que é outra história, o John Constantine, que mexe com bruxaria, com oculto, demônios e por aí afora. Aqui no mercado nacional, o Zé do Caixão, que já tinha tido muito lá nos anos 70, histórias em quadrinhos, lançado à meia-noite, Levarei Sua Alma, uma quadrinização do filme do Zé do Caixão, que você está vendo aqui na nossa frente, né? E aí tem uma coletânea do Luquete, muito legal, com várias histórias de quadrinhos dos anos 60 e 70, também de terror. O Ota relança a revista Espectro, enfim, tem um novo boom ali, né, das revistas de terror. E nos anos 2000 também, a editora Abril, que era mais até conservadora, surpreendentemente lança contos bizarros, trazendo histórias de serial killers e por aí afora. Então deu uma crescida. E aí vamos falar dos anos 2000, né? Lembra que eu falei para você, a minha intenção era dar uma resumida aqui, não estou fazendo um tratado, mas que dar um panorama para você desse gênero tão querido no Brasil. Então olha só, em 2003, agora voltando para o mundo e para o Brasil, em 2003 é lançado lá nos Estados Unidos uma série que durou até 2019 nos quadrinhos, muita gente não sabe que surgiu nos quadrinhos, o nome da série é The Walking Dead. Você provavelmente já assistiu o seriado The Walking Dead, que já passou em vários streaming, em vários canais, né? The Walking Dead é o apocalipse zumbi ali, o principal personagem é um xerife chamado Rick, que ele é baleado e quando ele acorda ali do coma, sumiu todo mundo, enfim, e aí ele começa a se encontrar com zumbis, né? As pessoas foram contaminadas. E a história em quadrinhos ela tem uma vertente até bastante diferente, porque ela tem umas questões mais sociais, mais políticas, e ela, obviamente, né, na TV, apesar da história em quadrinhos ter durado tanto tempo, eu acho o quadrinho um pouco mais objetivo, acontece mais coisa em cada exemplar, né, em cada edição, do que efetivamente acontece na série. Olha, foi lançada na série de TV, foi lançada várias versões aqui do The Walking Dead, ou até como Os Mortos-Vivos em português, você acha facinho na internet, em banca e tal. Aí você tem mangás também nos anos 2000, em 2008, eu coloquei aqui na frente, que você pode ver aí um mangazinho, vou mostrar algumas imagens, a Cinderala, tá? Na verdade, ele chegou aqui no Brasil, ele é um pouquinho mais antigo, mas ele chegou aqui no Brasil, eu falei 2008, mas me desculpe, ele chegou aqui no Brasil em 2006, tá? E Cinderala é uma história, é um conto infantil de terror, não é tão infantil assim, ele é muito colorido, a história é muito colorida, mas é a história da Cinderela, só que o pai dela morre e vira um zumbi e casa com uma outra zumbi, e aí ela fica ali, assim como a Cinderela cuidava da casa e tal, ela tem que arrumar comida para a família zumbi dela inteira, a fada madrinha zumbi aparece, transforma ela em um dia em zumbi, e ela vai para o baile do príncipe morto-vivo, que se apaixona por ela, e a hora que ela está descendo a escada, em vez do sapatinho de cristal, ela perde um olho. E aí o príncipe pega aquele olho e vai procurar todos os zumbis para ver em quem encaixa. Olha que romântico, né? Em quem encaixa o olho. Um outro mangá bacana do mesmo ano, de 2006, é Uzumaki, que é uma história muito legal, que é uma cidadezinha fictícia, a Devir relançou agora recentemente, né? É uma cidade amaldiçoada pelos espirais, então as pessoas começam a ficar malucas por tudo que tem forma de espiral, começam a cometer crimes, etc. Inclusive o casal principal lá de personagem, que é a Kiri e o Shuisho, a Kiri, inclusive, o espiral baixa no cabelo dela. Olha só, acidente, pessoal, é fantasma. Vou aproveitar e tirar a faca, tá? A Kiri baixa no cabelo, aquela espiral baixa no cabelo dela ali, e ela começa a ficar possuída, e ela vai tentar cortar o cabelo tenta enforcá-la. É uma história extremamente maluca, mas assim, é um gibizinho de terror, um mangá de terror maravilhoso. Citar mais dois para a gente encerrar o bloco. Em 2008, agora sim, saiu Prontuário 666, tá? Que é da Adriana Bernstein, que escreveu o texto, e o Samuel Casal, que fez a arte, que fez os quadrinhos. Muito legal, conta a história do Zé do Caixão, que durante alguns anos o personagem ficou sumido. Eles falam que o Zé do Caixão foi preso, foi para a cadeia, e lá na cadeia, com os piores assassinos do mundo, ele começa a matar esses assassinos, começa a aparecer gente morta, não sei o quê. É uma história do Zé do Caixão, essa é muito mais terror do que as histórias reais do Zé do Caixão, muito bem escrita, muito bacana. E por fim, eu falei que ia retornar na Calafrio. A Calafrio, ela reaparece em 2015, uma editora chamada Ink and Blood, compra a Calafrio e começa a lançar, mas a distribuição em banca é muito complexa e tal, e olha só, ela ressurge em 2015,
E ela já chegou, nesse momento que nós estamos gravando aqui, já está no número 80. Agora, como é que você compra Calafrio? A gente vai mostrar para você aqui o Facebook deles, você tem que entrar no Facebook, né? O Daniel Sachs que toca esse projeto, e aí lá pelo Facebook tem toda uma comunidade que eles põem, a última revista saiu em agosto, se eu não me engano, desse ano, e lá eles sempre que lançam a revista com quadrinistas brasileiros, tem situações até muito legal, história de terror no Mangue, história de terror no Nordeste, ela às vezes ela brasileira a mesma coisa, e fica muito bacana as histórias. Então a Calafrio não morreu, ou é uma morta-viva, como quiserem. Então, olha só, eu dei uma pincelada no gênero de terror. Como eu falei, dá para falar muito sobre cada um desses aí, mas para mostrar para você, já que é mês das bruxas, como esse gênero é muito querido e muito explorado nas histórias em quadrinhos. Agora, já que estamos falando de bruxa, no próximo bloco, vamos mudar um pouco esse tom aqui para deixar a coisa mais leve e falar de duas bruxas muito famosas. Legal? Até daqui a pouco, então. Estamos apresentando Mundo HQ TV. Mania de Museu, programa que valoriza o patrimônio histórico, artístico e cultural. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Hora da História, seu programa sobre literatura infantil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Voltamos a apresentar Mundo HQ TV. Estamos de volta aqui com o nosso programa especial do Mês das Bruxas. Se você está assistindo isso no YouTube daqui a uns anos, saiba que estamos levando ao ar pela TV em outubro, né? Mês das Bruxas, mês do Halloween, mês do Dia do Saci, que é o mesmo dia, 31 de outubro, Dia do Saci e Dia das Bruxas. E aí vamos falar agora, nesse segundo bloco, de duas bruxas muito conhecidas, vocês estão vendo aqui na frente, Madame Mim e Maga Patológica. Eu preciso dizer que nas histórias em quadrinhos, bruxas é o que não falta, tá? Tem bruxa, se você pegar a história da Mônica, tem a bruxa Viviane, né, da Turma da Mônica, na história da Luluzinha tinha a Memé e a Teteia, você tem lá nos quadrinhos Disney, mais antiga, a Wanda e a vassoura Jezebel, você tem a Sabrina nos quadrinhos do Arte, né, que também virou aí série de streaming, né, você tem nos quadrinhos Marvel, por exemplo, a própria Feiticeira Escarlate, que é uma mutante, mas é apresentada como uma bruxa, ou a Agatha Harkness, que faz, pelo menos nos filmes, faz parte ali do mais ou menos do mesmo universo. Você tem a Circe, que confronta a Mulher Maravilha nos quadrinhos da DC. Você tem a Thessaly no Sandman, enfim, não faltam bruxas nas histórias em quadrinhos. Mas essas duas são muito especiais, essas duas são muito queridas. Vamos começar falando da Maga Patológica, ela foi criada em 1961 pelo Karl Barks, que você já viu a gente citar em alguns programas aqui, que ele era o responsável pelas histórias do Tio Patinhas, e aí ele estava cansando de fazer aquelas histórias, aquelas aventuras em que ele alternava, né, a história em que o Tio Patinhas, Pato Donald, o Guinho, Zezinho, Luizinho e em Grandes Odisseias, com histórias em Patópolis em que a fortuna do Tio Patinhas corria risco. E aí ele sempre usava outros personagens que ele criou, que eram chamados de Beagle Boys, ou aqui, Irmãos Metralha, aqui no Brasil, né? E ele falava, e toda hora, Irmãos Metralha, ele pensou em criar um novo vilão. E aí ele teve a ideia, ele falou, parece que toda animação da Disney tem uma bruxa. Então e se eu criasse uma bruxa por quadrinho? Mas ele queria uma bruxa um pouco diferente, né? Ele queria uma bruxa que não fosse uma bruxa nariguda, ele não queria uma bruxa aquele estereótipo, né? Às vezes gorda, descabelada e tal. Então ele criou uma personagem chamada, em inglês, tá? O nome original da Maga Patológica, que é muito bom esse nome em português, na minha opinião, mas o nome dela em inglês é muito bacana também. É médica, na verdade, né? Mágica, de Spell. Ela é italiana, então mágica, efetivamente a palavra, né, para a gente é a mesma coisa, mágica. Spell é feitiço em inglês. Então a mágica de Spell, ele falou, eu queria fazer uma personagem bonitinha,
Então ele se baseou, dizem que ele se baseou, né, ele nunca confirmou, na Gina Lollobrigida, que ele teria se baseado até na Morticia Adams, né, que ela tem aquele cabelo preto escorrido, e fez uma personagem, uma patinha mais bonita. É importante dizer, a gente nem sabe se ele queria fazer até uma coisa um pouco mais sensual ou não, ou mais mulher, porque ele já tinha tido uma experiência em algumas histórias antes. Eu não sei se vocês repararam que nas histórias Disney, raramente as patas, né, as personagens Margarida, a Vovó Donalda, a frente da Minnie, a personagem tem frente reta. E ele tinha criado uma história do Pato Donald, que o Pato Donald, a Margarida ficava com ciúme do Pato Donald se engraçando com uma outra pata, e essa outra pata tinha seios. E a Disney vetou. Falou que não, a história para criança não pode ter seio, porque criança não tem mãe, não vê mulher na rua, né? Então não pode ter. Vetou a história. Então talvez a maga patológica originalmente fosse até um pouquinho ainda mais sensual, mas de qualquer forma ela é uma pata muito bonita, ela foge totalmente daquele estereótipo da bruxa. Ela mora ali aos pés do Monte Vesúvio, na Itália, né? E ela aparece, a primeira história dela, lá no ano então, de 1961, chama O Toque de Midas. E ela vai atrás do Patinhas, educadamente. Na época ela não voava de vassoura, ela pega um avião da Itália, vai até o Patinhas e pede para o Patinhas uma moeda que ele tenha tocado, porque ela está colecionando moedas de milionários, que ela vai derreter aquelas moedas e fazer um talismã para ela. E aí ele fala para ela, ele dá risada, ele fala que bobagem e tal, e dá uma moeda para ela. Só que daí ele percebe, pouco tempo depois, que ele deu a moedinha número 1. A moedinha número 1 é a primeira moeda que ele ganhou e tem um valor sentimental muito grande para ele. Ele corre atrás da maga patológica e fala, olha, eu te dei por engano, você, troca comigo, pega essa moeda e tal. Ela troca educadamente, só que ele está saindo e fala, não, porque essa é a primeira moeda que eu ganhei, essa moeda significa muito para mim. E aí ela fala, não, eu preciso ter então essa moeda, porque essa moeda vai fazer o talismã mais poderoso do mundo. E eu até brinquei aqui quando eu falei do tio Patinhas, né? Não faz sentido, porque se a maga é tão poderosa, ela quer uma moedinha, por que ela não pega a fortuna inteira do tio Patinhas? Por que ela não faz alguma coisa para transformar em ouro e tal? Porque a tese que o Karl Barks explicava é a seguinte, na cabeça da maga, se ela pegasse toda a fortuna, ela ia gastar. Mas se ela tivesse a moedinha, que tem todos esses poderes, ela sempre ia ganhar mais dinheiro, sempre ia ganhar mais ouro, sempre ia ter poder, então nunca ia faltar. Ia ser uma fonte interminável, inesgotável de riqueza para ela. Por isso, ela quer a número 1. Então a maga patológica, quando ela começa, o principal poder dela são umas bombas que ela joga, são bombas bestificantes, são bombas que explodem e a pessoa literalmente fica bestificada, ali não consegue se mexer, fica paralisada, meio tonta por algum tempo. Depois ela vai desenvolvendo outros poderes, ela solta raio, ela consegue a varinha de Circe. Tem uma história que é a minha favorita quando eu era pequeno, que ela inventa uma poção que ela joga na cara da pessoa e a pessoa fica com a pessoa, o animal, o que é que seja, você olha para você que recebeu aquele líquido no rosto, se você olhar para a cara, a primeira pessoa que você olhar para a cara dela, a sua cara muda para a cara daquela pessoa. E assim vai mudando, cada vez que você olha, o seu rosto muda. Aí ela usa isso para chantagear o Patinhas, para pegar moeda, é super bacana. E a maga, os personagens que normalmente estão nas histórias dela, além do tio Patinhas, né, tem o tio Patinhas, os meninos, né, o Guinzezinho Luizinho, o Donald e tal, ela também contracena bastante com os metralhas, em algumas histórias até com Mancha Negra, e tem histórias que ela contracena com outras bruxas. Vale lembrar que ela tem um corvo de estimação, um corvo que se chama Laércio, né? E outras bruxas, como a bruxa Jezebel, a bruxa Wanda, aparecem nas histórias, e ela tem até inventar uma sobrinha bruxa para ela, que é uma patinha ali, loirinha, chamada Magali, que vem com alguns amigos, entre eles o bruxinho Peralta, que é sobrinho da bruxa Wanda. Eles sempre aprontam ali e as tias têm que resolver, né? Todo personagem Disney parece que tem que ter sobrinhos, não tem jeito. Filhos nem tanto, mas sobrinhos com certeza, todo personagem tem que ter sobrinhos. E aí, uma outra curiosidade para você, eu falei das bruxas, de outras bruxas, e obviamente você deve estar falando, mas espera aí, e a Madame Mim, elas não são amigas? São amigas, se tornaram amigas nas histórias em quadrinhos. Mas a Madame Mim, a origem da Madame Mim é um pouco diferente. A Madame Mim, ela não foi criada pela Disney. A Madame Mim, ela apareceu pela primeira vez em um livro. Olha só, primeiro vamos falar o nome dela também em original. Em inglês é Madame Mim, né? 3 M's aí. Ou seja, Madame Mim maluca, né? E uma coisa muito engraçada é que o nome dela em inglês é Mim com M de Maria, como Mim dá pra mim,
né? E em português é Min com N, não sei se mudaram para não fazer confusão. Só que a primeira vez que ela surge é num desenho, o desenho A Espada Era Lei, de 1963, que foi inspirado num livro que tinha o mesmo nome, de 1938. Esse livro é de um britânico chamado T.H. White, né? Então quem criou a Madame Mim foi esse escritor. A Disney, quando adaptou o livro, criou a versão da Madame Mim dela. E aqui no Brasil, quando o desenho surgiu pela primeira vez, se você pegar alguns desenhos dublados, você ainda vê isso, desenhos mais, versões mais antigas, ela foi chamada de Madame Kim. Aquela mania que a gente tem aqui no Brasil e em outros países de muitas vezes colocar um nome que soe melhor, soe mais fácil de falar e tal. Então, se você ouvir falar em Madame Kim, é assim que aparece a Madame Mim pela primeira vez nos desenhos dublados aqui do Brasil. Mas olha só, a Madame Mim, no livro, ela morre, tá? Então, no livro ela morreu. No desenho, eu vou até falar para vocês o nome dos animadores, tá? Quem criou o visual dela, o visual da Madame Mim para o desenho, chama-se Milt Kahré, tá? Ou Milt Kahré, desculpe se eu errei aí, é Milton Kahré, né? E quem criou a mais famosa cena dela, que é o duelo dela com Merlin, que cada um fica se transformando em uma coisa, a gente vai pôr um textinho aí para você ver, né? Foi outro animador chamado Frank Thomas. E essa cena é muito interessante, porque você que está assistindo aí o Sandman, né, o seriado Sandman, se você já leu o gibi, você vai se lembrar que tem uma cena em que o Sandman faz esse duelo, que lá no Sandman é chamado de duelo de realidade, né? Que o Sandman se transforma em uma coisa e o demônio se transforma, o Karanzan que ele está lutando, se transforma em outra coisa, eles vão duelando. É inspirado claramente no duelo da Madame Mim e do bruxo Merlin. Pois bem, a Madame Mim lá no livro, lá no livro ela morre, no desenho ela só fica adoentada, com umas pintinhas ali no rosto e tal, mas o pessoal das animações falou, beleza, cumpriu a sua parte aqui na Espada Era Lei e não usou mais. Nos quadrinhos acharam que ela tinha um grande potencial, então levam ela para os quadrinhos, onde ela vai estrear um pouco depois, e lá ela muitas vezes se une com a Maga Patológica, mas boa parte das histórias, se você lembrar da Madame Mim no filme, na Espada Era Lei, no desenho animado, longa-metragem, ela gosta de matar flores, ela é contra a natureza e tal. Já lá nos quadrinhos, ela vai ganhar uma outra versão. Nos quadrinhos é o contrário, ela protege a natureza. Tem muitas histórias que ela inclusive o tio Patinhas, às vezes quer fazer uma coisa na floresta, ela vai lá e lança umas magias, ela se alia muitas vezes com os escoteiros mirins e tal. Por outro lado, a Madame Mim tem uma paixão, ela é muito apaixonada pelo Mancha Negra, que é um vilão das histórias do Walt Disney, que ninguém sabe o rosto dele. E aí foi lançada, inclusive, uma história em quadrinhos aqui no Brasil, que chama As Bruxas Também Amam. É uma série de quadrinhos muito bacana, que tem o casamento do Pato Donald com a Margarida. Um outro número tem o Peninha sendo prefeito da cidade, que claramente sendo prefeito da cidade de São Paulo, e é inspirado na época que o Jânio Quadros era prefeito de São Paulo. E uma dessas séries é As Bruxas Também Amam, em que eles reúnem várias histórias da Madame Mim, nas quais ela tenta convencer o Mancha a se apaixonar por ela, a casar com ela, e no final ela consegue isso numa história brasileira inédita. Olha, as histórias da Madame Mim e da Maga fizeram tanto sucesso que aqui nos anos de 1970 no Brasil, né, a Disney começou a lançar manuais, manual do Escoteiro Mim, manual do Tio Patinhas, manual do Zé Carioca, e aí veio esse manual que você está vendo aqui na frente, que era o manual da Madame Mim e da Maga Patológica, que elas ensinavam como fazer truques de magia, tinha biografias e reportagens sobre o Harry Houdini, o Grandes Mágicos e por aí afora. Se nos quadrinhos, desde que ela apareceu, a Madame Mim foi uma presença constante, o mesmo não aconteceu nas animações, ela sumiu dos desenhos, foi A Espada Era Lei, e aí ela só aparece de novo numa série de 2001 do Disney Channel chamada The House of Mouse. Ela aparecia como convidada ali, especial e tal. E teve um episódio também, As Grandes Férias do Mickey e da Minnie, que ela aparece.
Tem acho que um outro também de 2002, que é um especial sobre vilões, que é um desenho animado também sobre vilões, em que ela faz uma participação. Aliás, uma curiosidade, se aqui no Brasil ela é apaixonada pelo Mancha Negra, na Europa ela é apaixonada pelo Capitão Gancho, o vilão do Peter Pan. Uma outra coisa bacana, nos videogames a Madame Mim apareceu, né? Teve lá num jogo de 92 para Sega, chamava World of Illusion. Ela era uma das chefonas de fase, era super divertido você brigar contra ela. E ela começou a ganhar espaço na mídia impressa da Disney, isso foi muito engraçado. Então, alguns livros da Disney ela apareceu. E aí, quando foi traduzido, quando chegou na TV, algo que também surgiu no impresso primeiro, que é aquela série Descendants, que você assiste na Disney Channel, ela se torna uma vilã muito bem feita dessa série live action Descendants. Madame Mim está muito bacana. Inclusive, as pessoas que começaram a assistir acharam no primeiro momento que era Malévola, mas não, é a Madame Mim mesmo, com direito a algumas transformações que você precisa ver, porque eu não vou dar spoiler para você, é muito bacana. Olha, para a gente terminar, eu falei que o bichinho de estimação da Maga é o Laércio, não posso deixar de registrar aqui que a Madame Mim tem um bichinho de estimação também, que é uma versão do gato do Donald, Ron, meio vitaminada, meio maluca ali, que chama Mefistófeles. Tá? É o gato da Madame Mim. E uma curiosidade muito bacana para você, tem gente muito apaixonada pela Madame Mim e pela Maga Patológica. E aí surgiram versões na internet, nós vamos mostrar umas imagens, da chamada Madame Mim Bonita. Daqui apareceu pela primeira vez naquelas transformações do filme A Espada e a Lei, ela já se transforma numa moça, né? Que não é aquela velha com aqueles cabelos e tal. E aí fizeram desenhos dela bonitinha e tal, tipo umas versões assim diferentes, e a mesma coisa com a Maga Patológica. Tem verdadeiros clubes na internet dedicados a eu sou apaixonado pela Madame Mim e pela Patológica, é muito engraçado. Para terminar, eu queria falar para você, lembrar que você pode mandar sugestões para a gente pelo Instagram, né, do Mundo HQ TV e da Educa TV, né? E terminando esse episódio, essa decoração que vocês estão vendo aqui é da Gibiteca desse mês de outubro, tá? Então dá tempo de você vir ainda para cá, mas venha quando você quiser, tem esse monte de gibi para você levar de graça para casa, então agradecemos mais uma vez a Gibiteca Municipal de Campinas, tá? E agradecemos também a Secretaria de Cultura e Turismo pela parceria. Por hoje foi só, a gente se vê no próximo programa. Até lá! Educa TV apresenta Mundo HQ TV. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.